Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre tênis. Carlos Alcaraz é o primeiro classificado à semifinal do Masters 1000 de Madrid. Num jogo bem mais complicado do que teve contra o Alexander Zverev, mas conseguiu aí vencer Karen Khachanov por 2 sets a 0. E assim, um jogo que mostra muito assim do Khachanov evoluindo, né? É um tenista que já tá com seus 26, 27 anos de idade, né? E tá vivendo o melhor momento da carreira dele, vem conseguindo vitórias muito boas e ganhou do Andrei Rublev. Muita gente pode pensar, será que o Rublev daria mais trabalho ao Carlos Alcaraz? Eu pessoalmente não sei dizer, né? Porque o Rublev é muito bom de saibro. Mas o fato do Khachanov ter ganhado do Rublev significa uma coisa, né? E assim, eu falei ontem, né? Que se o jogo fosse na grama, eu acharia um jogo muito difícil de definir, né? Porque o Khachanov melhorou muito o backhand dele, já teve grandes exibições em Wimbledon, né? E assim, o Khachanov, ele é um cara que erra pouco e ele é muito sólido, né? E essa característica na grama é muito enjoada. E na grama você não tem uma coisa que o Alcaraz faz com muita maestria. E aí lembra muito Nadal, que é o bater em movimento. Né? Os grandes tenistas, eles têm que bater em movimento, têm que saber se defender, então assim, eles têm que manter uma precisão e agressividade nesse tipo de contra-ataque, e algo que eu acho que é o que falta ao jogo do Khachanov é isso, um pouco mais, né? Os contra-ataques, né? Ele é um cara que a bola tá sobrando ali, ele vai machucar muito você de backhand ou de forehand, muitos golpes precisos, pesados, profundidade muito grande, que acabam dificultando bastante o jogo do Alcaraz. E assim, durante a metade do primeiro set, né, a primeira metade, o Khachanov tava jogando muito bem, o jogo tava complicado, o Alcaraz não estava tendo tanta tranquilidade, o russo estava sacando muito bem. Aí chegou nos momentos mais decisivos, né? O Alcaraz cresceu, conseguiu a quebra, né? E assim, aquele momento da quebra no primeiro set faz um 0,40, né? O Alcaraz consegue esses 3 pontos, o Khachanov muito bem consegue ir pro 30-40, e no momento ali o Alcaraz joga uma bola, né? Que ficou na dúvida de se foi na linha ou não, né? É realmente uma bola muito duvidosa, mas é aquele negócio, quando você fica entre desafiar ou não, quando você para no ponto, é melhor desafiar, né? Porque se você para no ponto, você fica com a decisão, a bola ainda tá indo, né? E o Khachanov acabou vacilando, e o fato dele bater na bola, né, impede ele já de desafiar. Então, nessa indefinição, acabou fazendo com que o Alcaraz conseguisse a quebra e depois confirmasse 6-4, embora com uma boa dificuldade. O jogo parecia duro e o Khachanov começou super bem o segundo set, né? E assim, para jogar contra o Alcaraz, né, nunca é uma coisa fácil, né? Assim, não existe forma para lá. Assim que você ganha do Djokovic, assim que você ganha do Nadal, assim que você ganha do Federer, do Alcaraz, não existe fórmula, gente. Isso aí é difícil, né? Falar, para ganhar do Medvedev você vai ter que sacar e volear várias vezes, né? Assim, então faz, né, amigo? Isso é fácil, assim. Não existe esse tipo de fórmula, né? Mas assim, se você quiser ter alguma vantagem, alguma chance, você tem que tirar a confiança no fundo de quadra, deixar ele um pouco mais errático. Isso vai com variação de bola, mudança de direção constante, né? Que é algo que o Zverev não estava fazendo, por exemplo. O Zverev ficava só cruzando bola, né? E assim, cruzar a bola contra o Alcaraz, né? É difícil você querer ganhar alguma coisa, porque uma hora ele vai para paralelo e vai acertar, entende? É um jogador muito preciso. E assim, quando você tá só cruzando bola, mantendo a bola na mesma direção, ele não tem que fazer um trabalho muito grande para bater equilibrado nela. Então, assim, fazer o adversário bater em movimento, isso é meio regra, né? É crucial. A gente não faz isso com veio o Vinícius fazendo isso com tanta tranquilidade, porque mudar a direção de golpes não é uma coisa simples, né? Parece fácil, né? Mas não é. Então, assim, o Khachanov, ele tem esse recurso e ele começou a usar isso muito bem. E eu acho que o Khachanov estava machucando muito o Alcaraz nas devoluções, né? O Alcaraz, ele ainda tem um segundo serviço ruim, né? Ele não é assim, o segundo saque dele às vezes é muito vulnerável, permite muitos ataques. E aí que a gente viu, por exemplo, o russo Vuori ganhando o primeiro set 6-2 e tendo chance para quebrar ali e manter a dianteira no segundo set, né? Por isso que o cara esperou a eliminação na primeira rodada, né? Na segunda, né? Porque os cabeças de chave não jogam a primeira em Masters 1000. Mas porque é assim, é a devolução, você tira o tempo de ataque, né? Você cortar o tempo de reação. E é curioso que o Zverev, que fez isso tão bem, Roland Garros ano passado, né? Ontem fez nada disso, né? É a consciência tática, é uma coisa importante. Talvez o tenista sente que uma coisa funciona e ele continua. Talvez o Zverev percebeu isso lá em Roland Garros e continuou, mas não memorizou, entende? Já o Khachanov percebeu que a tática tinha que ser assim. E ele foi muito sensato de não desesperar naquele momento, né? Ele desesperou mais pro final, né? Quando tava no 30 iguais ali, ele começou 0-30 no game que fecha o jogo, o Alcaraz teve dois bons saques, e o Khachanov ali acabou meio dando a desesperada, né? A questão é, a gente viu ali que ele tava bem, aí chega no momento que o Alcaraz saca 1-4, teve chance de quebra, ali o jogo tava pendendo para um terceiro set perigoso, né? Porque o Khachanov tava jogando muito bem. Mas dali pra frente a gente vê o russo às vezes dando uma encolhida de braço já, né? Ficando um pouco com receio, e o Alcaraz vai ganhando confiança. E assim, você tá contra um tenista top, sem confiança, tem que aproveitar.
foi o que o Fritz fez no ATP Finals ano passado contra o Nadal. O jogo começou ali muito equilibrado, ele conseguiu ganhar o primeiro set, o Nadal deu uma baixada de nível, ele girou a faca, entende? O Tsitsipas a mesma coisa ali, o Fritz, por exemplo, é um bom exemplo, né? O Fritz, ele tá fazendo muito bem isso agora. Percebeu a baixada de nível do adversário, parte para cima, né? Não espera que você vai resolver as coisas, porque você não pode dar oportunidade desses jogadores voltarem para a partida. E o Khachanov, ele ali ficou com uma margem de segurança um pouco maior, e quando você dá uma margem de segurança um pouco maior para um tenista muito talentoso, né, você dá a chance dele voltar. E o Alcaraz, ele tem um quê de Nadal, se a gente parar para pensar, de recuperar a confiança rápida. Né? O Nadal é um cara que às vezes tem uma fase, um momento ruim, perde uns 3 games, depois ele recupera, entende? Você não pode dar muita corda para o adversário. E nem acho que o Khachanov deu tanto, né? Mas foi necessário para o Alcaraz ligar a chave e elevar o nível, né? E assim, até um pouco dolorido para o Khachanov, porque ele não estava jogando mal, por exemplo, quando ele sacou 5-6, né? Tava 30 iguais, aí o Alcaraz vai lá e dá aquela deixada, a bola bate na fita e assim, delicadamente ela cai no lado do Khachanov, assim, centímetros, né? E depois o Khachanov vai para a direita, né, para definir, era um golpe que tinha tudo ali para definir o ponto a favor dele, bate na fita e não passa. E é a mesma coisa, fica ali bem no limite, mas ela volta pro lado dele. Então assim, a sorte também tá do lado, mas a competência também tá no lado do Alcaraz, que avança e agora espera ou Altmaier ou Borna Coric, né? A tendência é que seja o Coric, mas você tá falando de Borna Coric, né? Assim, o Coric é aquele clássico tenista, né? Como é que a gente pode definir ele? Um Denis Shapovalov, né? É menos, é que o Shapovalov é muito talento, né? E pouca inteligência tática. O Coric, ele não é tão talentoso, mas eu acho que ele é minimamente mais consciente taticamente, né? E assim, ele é um tenista que foi um flop durante bastante tempo, porque ele começou super bem, chegou a virar quase top 10, aí ele teve algumas lesões, não é tudo culpa dele, né? Mas ele, como tenista, também já não se ajudou em muitos momentos, né? Aí ele voltou ano passado a jogar um pouquinho melhor e do nada ganhou o Masters 1000 de Cincinnati. Foi do nada, entende? Ele não tava jogando quase nada na temporada, do nada ele ganhou de Nadal, Aliassime, Cameron Norrie e Tsitsipas. Acho que ainda ganhou de mais um cabeça de chave no meio desse caminho. Então você tem ideia da campanha que o Borna Coric fez naquele Masters 1000 de Cincinnati. Tudo isso para ser eliminado na estreia da Open, né? É um tenista muito imprevisível, né? O Borna Coric não é aquele tenista muito confiável, não. E ele é um cara, assim, que alterna muitos níveis. A questão é, qual a Borna Coric aparece? O confiante, aquele que tá aquele forehand direito e backhand pesados, né? Que isso é uma coisa que pode incomodar, né? E assim, a gente tem que lembrar, todos os tenistas que estão ali para top 20 para frente, sempre tem alguma coisa que vai incomodar qualquer um, entende? Aí assim, o Coric ganhou do Nadal. Isso não é uma coisa que você fica falando assim, ok, né? Você ganhou do Nadal. É algo, né? E o próprio Khachanov ganhou do Djokovic. Então você não subestima nunca esses adversários. Mas agora, se não sou o Altmaier, né? Eu já cravo o Alcaraz na final. Porque o Coric eu dou aquele 10, 5%, porque do nada ele joga muito bem. Mas é um cara que também não se surpreenda se o Alcaraz fizer um 6-3, 6-0, porque ele é assim, né? O Coric tem momentos e tem horas que ele dá uns apagões que ele não volta, né? Eu acho o Khachanov, inclusive, um adversário que era muito mais perigoso pro Alcaraz do que, inclusive, o croata Borna Coric. Vale lembrar, nessa temporada ele jogou contra o Medvedev em Dubai, né? Foi num torneio que o Medvedev derrotou o Djokovic, né? E assim, ele chegou a abrir 2-0 no segundo set, tinha perdido a primeira parcial 6-3, e o Medvedev nada mais, nada menos ganhou com os últimos 21 pontos para fechar o jogo, né? Se você ter ideia. Quando um cara como o Medvedev, né, que elevou o nível, né? O Coric não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Tudo bem que o Medvedev tava meio roubado ali depois, no final do jogo, e tudo que ele fazia dava certo, mas isso me dá um indício, né? Ele vai ter que saber lidar com os momentos que o Alcaraz vai começar a engatar uma marcha extra que é difícil de acompanhar, porque a intensidade do espanhol é realmente muito alta. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.